Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, onde exploramos os meandros mais estranhos e fascinantes da história. Hoje, preparem-se para viajar no tempo conosco e descobrir algumas curiosidades que são tão bizarras e surpreendentes que vão deixar vocês com a boca aberta. Desde empresas de videogames que coexistiram com infames assassinos do passado, até eventos históricos que simplesmente não se encaixam. Vamos explorar tudo isso e muito mais. Então, coloquem seus cintos de segurança, ajustem seus capacetes de explorador do tempo e vamos começar. Para começar nossa viagem no tempo, vamos fazer uma pausa em Londres no final do século XIX. Que famosa empresa de videogames estava em operação enquanto Jack, o estripador, aterrorizava as ruas? Acreditem ou não, é a Nintendo. Fundada em 1889, a Nintendo estava começando a sua jornada, enquanto em Londres a verdadeira maldade estava tomando conta sob a aparência tranquila da cidade. Que reviravolta histórica é essa? Imagine se Jack, o estripador, tivesse sido abordado por Mario enquanto ele tentava resgatar a princesa. Ou talvez até mesmo por um Goomba. Seria meio difícil para ele se esconder das estrelas que brilhavam no céu enquanto nosso encanador bigodudo corria por aí em uma crise de vida e morte. É realmente surpreendente pensar como duas eras tão opostas poderiam coexistir, não é mesmo? Agora, vamos dar um salto para 1977, o ano que trouxe um verdadeiro marco na sétima arte. Star Wars, uma das franquias mais icônicas da cultura pop, que até hoje fascina crianças e adultos. Mas adivinhem só. Esse mesmo ano também foi marcado pela última execução pública na França pela guilhotina. Pode parecer uma combinação estranha, mas é verdade. O que será que os espectadores que saíam do cinema para ver a última execução pensavam? A força é forte neste filme, mas a guilhotina? Bem, essa é uma história de arrepiar os cabelos. Imagine entrar no cinema esperando se aventurar no espaço e sair para presenciar um evento tão macabro. A vida é cheia de ironias, com certeza, e o contraste entre o entretenimento e a brutalidade é definitivamente um deles. Avançando um pouco mais no tempo, pense em Londres na década de 1800. O metrô de Londres, uma maravilha da engenharia moderna, começou a operar em 1863, e apenas 5 anos depois, as execuções públicas ainda eram um espetáculo comum. É de tirar o fôlego imaginar. Enquanto as pessoas pegavam o metrô para ir trabalhar, elas também podiam se dirigir a uma execução pública, assistindo a algo tão sombrio. Imaginemos a cena. Você entra no metrô, lê um livro ou ouve música, e de repente se depara com um cartaz anunciando uma execução. Apenas mais um dia em Londres, não é? Era um tempo em que a vida e a morte eram, de certa forma, entretenimento. As pessoas se reuniam, formando grandes multidões, enquanto o metrô apitava, levando pessoas numa rota mais tranquila em direção a um destino muito, muito diferente. Quão estranha era a vida naquela época. E agora, vamos puxar um pouco a nostalgia do doce. O Oreo. Sabiam que os músicos a bordo do Titanic poderiam ter literalmente mordido um Oreo antes de tocarem sua última música? Quando o primeiro Oreo foi lançado em 1912, o Titanic estava prestes a partir. E, tragicamente, a mesma história que trouxe um doce icônico também levou tantas vidas de forma arrepiante. Então, em vez de um último biscoito crocante e cremoso, eles enfrentaram um fim trágico, afundando nas águas geladas do Atlântico. A ironia nos deixa pensando. Se apenas tivessem um pouco de chocolate e creme em mãos, talvez a história tivesse sido diferente. Ou não. Agora é hora de mudarmos totalmente de cenário e falarmos de uma das figuras mais míticas da história. Cleópatra. Uma rainha que ainda nos fascina. Ela viveu mais perto da primeira missão à Lua do que da construção das pirâmides de Gizé. Você sabia disso? Cleópatra viveu de 69 a 30 a.C., e as pirâmides foram erguidas entre 2550 e 2490 a.C.
É como se estivéssemos dizendo que a rainha sempre teve que olhar para o passado, mesmo quando o futuro parecia promissor. E aqui está um outro detalhe maravilhoso. Enquanto as pirâmides eram construídas, os mamutes lanosos ainda vagueavam pela terra. Vamos conjecturar um pouco. Imagine Cleópatra sentada em seu trono, pedindo ao seu servente: "Me traga um mamute." E ele, sem entender, buscando aquela enorme criatura de pelagem fofa enquanto tentava não olhar para os arquitetos que construíam a pirâmide. Histórias incríveis se entrelaçando através do tempo. Agora, vamos a uma comparação fascinante: a Universidade de Oxford versus o Império Azteca. O que é mais velho? Para a surpresa de muitos, a Universidade de Oxford, estabelecida em 1096, é realmente mais antiga. Enquanto os astecas estavam só começando a construir sua grande civilização com Tenochtitlan por volta de 1325. Já havia séculos de aprendizado e tradição na Inglaterra. É intrigante pensar sobre isso. Enquanto um grupo de mentes brilhantes se dedicava a estudar e entender o mundo, do outro lado do mundo, um império estava florescendo e enfrentando seus desafios. Duas realidades distintas, mas todas parte da tapeçaria da história que define nosso planeta. E agora, preparem-se para uma das histórias mais hilárias e surreais da história. Mike, o frango sem cabeça. Em 1945, um fazendeiro chamado Lloyd Olsen decidiu que era hora de preparar o jantar e cortou a cabeça de um galo chamado Mike. Só que, pasmem, Mike simplesmente não morreu. Ele continuou se movendo e vivendo sua vida sem cabeça, como se tudo fosse a coisa mais normal do mundo. Isso mesmo! Lloyd ficou tão fascinado que começou a alimentá-lo com um conta-gotas. Mike se tornou uma sensação nacional, uma verdadeira celebridade. Ele até apareceu na Life Magazine. Pode imaginar? Um galo sem cabeça se tornando famoso. Isso é o que eu chamo de uma reviravolta craque. Ele desafiou todas as leis da biologia e se tornou uma lenda com mais fãs do que muitos músicos e artistas de hoje. Agora, para encerrar, temos a curiosa e trágica história do filósofo grego Heráclito. Ele foi um dos pensadores mais influentes da história, e sua morte é digna de uma tragédia grega. Em vez de procurar um tratamento convencional para sua condição de hidropisia, que faz com que os fluidos se acumulem no corpo, ele decidiu se cobrir de esterco de vaca, acreditando que isso o curaria. Sério mesmo. Sim, você ouviu direito. Ele achou que a solução para sua doença estava no esterco. E, em um giro absolutamente trágico de eventos, algumas lendas dizem que ele acabou preso no esterco até ser devorado por cães raivosos. Uma forma de partir que não esperávamos ouvir, com certeza. Heráclito aprendeu da maneira difícil que algumas doses de filosofia não podem substituir a boa e velha medicina. Então, o que aprendemos com todas essas histórias incríveis? A história é um mosaico cheio de conexões perplexas e eventos inusitados que nos fazem questionar as fronteiras do tempo. Muitas vezes, as realidades do passado e do presente se entrelaçam de maneiras que não conseguimos sequer imaginar. É uma tapeçaria rica, cheia de surpresas. Esperamos que tenham gostado dessa viagem no tempo e se surpreendido com as curiosidades que trouxemos para vocês. Se gostaram, deixem seu like, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias fascinantes. Nos vemos na próxima. Mantenham-se curiosos e abertos a aprendizados, porque a história é uma aventura que nunca acaba. Até mais, pessoal!